Olá, meus irmãos, meu nome é André, eu sou voluntário do Centro Espírita Campos de Paz e hoje eu estou aqui a pedido do meu amigo Wilson, trazendo uma preleção evangélica baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos auxiliar, nos intuir e nos fortalecer diante desse momento que nós estamos vivendo. Hoje nós temos o capítulo 5 dos itens 14 a 17, Bem-aventurados os aflitos. Muito bem, meus irmãos, eu acho que essa bem-aventurança, Jesus não pôde ser mais claro em relação às nossas necessidades, às nossas aflições, às dificuldades que estamos vivendo, e que isso tudo pode ser muito bem aplicado hoje, no dia de hoje, nessas semanas, nessa época, nessa transição que nós estamos vivendo no nosso planeta. Estamos vivendo essa questão da pandemia, estamos sendo obrigados a rever conceitos, estamos aflitos com a questão da saúde, estamos aflitos com a questão da economia, estamos aflitos com tantas situações. E mais do que nunca se faz necessário exatamente nesses momentos as nossas reflexões dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Aquilo tudo que Jesus veio nos ensinando, nos preparando, é para que nós pudéssemos colocar em prática agora, nesse tipo de momento também nas nossas vidas, principalmente no coletivo. Jesus, ele é um exemplo de calma e resignação, sempre foi para nós. Sempre soube usar o tom certo, explanar as palavras certas, ter o carinho necessário com as pessoas que vinham lhe procurar, com as pessoas que tinham angústias, que tinham essas aflições. E nós sempre confiamos em Jesus. Temos os exemplos que ele deixou para nós, as passagens. E se nós formos considerar a nossa vida na Terra, a vida que Jesus teve pela Terra, isso que nós estamos passando é porque nós temos condição de passar. Se nós considerarmos as dificuldades que Jesus teve, tudo que Jesus passou, e estava, entre aspas, sozinho, nós estamos juntos, nós estamos passando por uma dificuldade coletiva, nós temos uns aos outros. Por que não seguir os exemplos que ele nos deu? Por que não buscar essa calma e essa franqueza dos nossos verdadeiros sentimentos? Nós estamos sendo, nesse momento, obrigados a viver talvez de uma forma que nunca tenhamos vivido com as pessoas do nosso convívio, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com as pessoas que muitas vezes nós temos mais dificuldades. Esse momento está nos proporcionando a questão de nós aprendermos a conviver com as diferenças de ideias, diferenças políticas, diferenças religiosas. Esse momento está sendo maravilhoso sob essa perspectiva, porque olha quantas oportunidades nós estamos tendo de aprender e de crescer. Estamos fazendo uso dessa oportunidade? A doutrina espírita, junto com tudo aquilo que Jesus nos ensinou, veio nos mostrar que a verdadeira vida é a vida eterna, é a vida espiritual, que é de onde nós viemos, estamos aqui encarnados, passando por um processo de aprendizado. E isso faz com que, se a nossa vida é eterna, se a vida espiritual é verdadeira, eu me forço nesses momentos a olhar para dentro de mim e rever os meus conceitos, rever as necessidades, em especial essas necessidades que eu tenho vivido nesse momento. Muitas vezes nós tomamos atitudes erradas. Muitas vezes nós vemos mais erros nos outros do que em nós mesmos. O que já começa por aí a nossa falha. Que para nós corrigirmos o mundo, para nós corrigirmos as nossas diferenças, nós necessitamos primeiramente olhar para dentro de nós. Façamos uma breve reflexão. Vamos analisar o que a doutrina espírita nos diz. Grande parte dos desequilíbrios que nós estamos vivendo, grande parte das dificuldades, tudo isso, todas essas adversidades que nós estamos vivendo, é resultado das nossas ações. Muitas vezes nós vamos deixando de lado as nossas dificuldades, nós vamos deixando de lado aquilo que nós devemos tratar, até que chega num momento como esse que nós somos obrigados a rever o nosso egoísmo, nós somos obrigados a rever as nossas angústias, nós somos obrigados a rever a questão que quando Jesus nos ensinou, nós conseguimos ver um cisco no olho do nosso irmão e não vemos a trave que está no nosso olho. Então a doutrina espírita ela vem nos ensinar que tudo isso faz parte de uma necessidade, uma transformação que o nosso planeta vem passando já. Chico Xavier já vinha dizendo naquele programa Pinga Fogo que por volta dos anos 2000
pouco mais do que isso, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? O planeta começaria a passar por transformações. E essas transformações são as transformações que estão nos levando agora. Muitas vezes nós nos desesperamos, nós nos agoniamos, nós nos deixamos levar pelo desespero e pela aflição, como diz o capítulo do Evangelho. E muitas vezes nós transformamos um problema que poderia ser menor em um problema muito maior, por responsabilidade nossa mesmo. E muitas vezes, quando nós não temos o discernimento que a vida futura é a vida real e nos desesperamos simplesmente pelos bens materiais, pelo que estamos vivendo na matéria, nós dificultamos ainda mais a nossa evolução espiritual. Quando nós nos apegamos aos bens materiais, quando nós nos apegamos às coisas que o planeta nos oferece para crescermos e usarmos como ferramenta, e esquecemos da vida espiritual, tudo se torna mais difícil. Muitas vezes um problema pequeno desse jeito acaba se tornando um problema muito maior. Por quê? Porque eu esqueço que a minha verdadeira vida é a vida espiritual. Então vamos procurar aprender com essas aflições, com essas dificuldades que nós estamos vivendo. O que realmente de espiritual eu estou tentando levar para a minha vida? E muitas vezes nós temos irmãos que cultivam um desequilíbrio ainda muito maior, que muitas vezes não tem um determinado conhecimento, e conhecimento, quando eu falo, não é da doutrina espírita, mas muitas vezes irmãos no nosso planeta, devido ao apego ao material, não buscam qualquer religiosidade que seja, qualquer caminho para a espiritualidade que seja. E aí, quando muitas vezes nós passamos por essas dificuldades materiais, muitas vezes nós nos entregamos, muitas vezes nós não enxergamos o que vem depois da tempestade. E muitas vezes, como nós cansamos de ver, chegamos à conclusão que temos vários irmãos que chegam até a tirar a própria vida em decorrência da perda de um bem material, porque não conseguiram enxergar que isso tudo são ferramentas e tudo isso é uma passagem. Então nós temos que valorizar a nossa vida espiritual. Poxa, André, mas como que eu valorizo a minha vida espiritual? É muito simples. É o que todos nós já sabemos, é o que Jesus sempre fez. Valoriza aquilo tudo de bom que você tem. Valoriza as tuas qualidades, valoriza os teus benefícios interiores. Valoriza as tuas coisas boas. Vamos nos valorizar. Quanto mais eu valorizo as minhas qualidades e deixo um pouquinho de lado os meus bens materiais, mais preparado eu vou estar para a vida espiritual, que é a minha verdadeira vida. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, que o reino do céu, que o reino dos céus lhes pertence. É evidente que nós devemos aprender a entender o que Jesus fala, né? Todos nós temos nossos motivos de sofrimento. Tanto que, por isso que existem até as diferenças nas nossas encarnações. Porque nós temos as nossas diferenças, as nossas aflições, né? Muitas vezes eu tenho que me preocupar com aquilo que faz parte do meu universo. Aquela outra pessoa que tem uma outra posição social, uma posição financeira maior ou menor, vai ter outros tipos de preocupação. Aqueles irmãos que muitas vezes optam por outros estilos de vida, também cada um vai ter o seu tipo de preocupação, o seu tipo de aflição. Só que nada disso tem que ser maior ou deve ser maior do que nós lembrarmos da nossa evolução espiritual, que isso não para nunca, isso não cessa nunca. E Jesus, quando ele fala dessa passagem, né, que bem-aventurados os aflitos, que o reino dos céus lhes pertence, quer dizer, aquele aflito que procura Deus, que valoriza os bens espirituais, vão ser valorizados, independente de sentarem em grandes tronos caríssimos ou deitarem em camas de palha. É porque a aflição nos obriga a trabalhar a nossa transformação moral. Deus nunca falta conosco. Onde está a nossa fé nesse momento? A nossa busca. Um dos grandes atenuadores das aflições é a nossa fé. Acreditar que Deus realmente está no comando de todas as situações que nós passamos, de todas as dificuldades que nós temos. E por que nós não buscamos Deus? Por que não fazemos as nossas preces? Por que não lembramos de orar mais? E não apenas orar no sentido de pedir, mas também aprender a orar no sentido de agradecer e agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo de aprendizagem nesse momento em especial. Tirar dos piores momentos as coisas boas, as possibilidades de crescimento, a entrega da nossa fé, a verdadeira fé.
confiar mais do que acreditar. Confiar em Deus. É muito simples. Por que eu me alimento? Por que eu como, além da necessidade física, né? Porque eu confio que essa comida vai ser digerida pelo meu estômago e vai fazer os processos naturais físicos que o nosso corpo faz. É uma confiança. Eu como porque eu sei, né, nas grandes condições naturais dos seres humanos, né? Eu confio que isso vai me fazer bem, eu confio que o meu organismo vai digerir, eu confio que as coisas vão acontecer como tem que acontecer, por isso que eu me alimento. Por que com Deus eu não confio em Deus da mesma forma que eu confio no meu organismo muitas vezes? Por quê? Eu não confio que Deus está à frente e está me auxiliando nessas situações. Vamos confiar mais do que acreditar. Erguer a cabeça, estufar o peito e, acima de tudo, acreditar na vida futura. Buscar por essa vida futura. Estamos afastados da casa espírita. Estamos longe dos nossos irmãos. Não podemos abraçar. Não podemos muitas vezes dar um simples aperto de mão, que é uma coisa tão natural. Nossos pais, nossos parentes. Uma coisa tão simples. Vamos mentalizar a falta que está fazendo eu poder dar de abraço em alguém. Na minha mãe, no meu pai, no meu filho, na minha filha, enfim. Um abraço, que é uma coisa tão simples. Vamos valorizar isso, vamos aprender a valorizar um abraço. Vamos aprender a valorizar um aperto de mão. Vamos aprender a valorizar o contato físico, o olhar, o olho no olho. A intenção das nossas palavras. Não vamos nos apegar no materialismo. Que materialismo, como eu disse, são as maiores fontes de desespero. Haja visto André Luiz quando desencarna, né, quando ele desencarnou, e ele foi socorrido, que ele foi levado ao nosso lar. Quando André Luiz acorda na colônia do nosso lar, vem o ministro Clarencio conversar com ele. E ele, tentando entender, porque nunca buscou uma vida espiritual, pergunta para o ministro, fala: ministro, o que acontece? Por que eu estava numa cama, estava doente, de repente me vi aqui, o impossível acontece, eu morro? Meus irmãos, o que é certo é que a morte vem para todos. E eu preciso de me preparar para isso. Não significa que eu tenha que morrer, que eu queira morrer, né, que eu tenha vontade de desencarnar. Mas tudo isso faz parte de uma preparação. Como eu faço para me preparar para a morte? É simples. Valorizando os bens espirituais, tentando me desvincular dessas aflições materiais que me são colocadas, fugindo desse materialismo, não perder o sono por qualquer motivo que seja, e transformar as dificuldades que muitas vezes são grandes, como eu havia dito no começo, que às vezes uma dificuldade pequena a gente transforma numa dificuldade muito grande, fazer o processo reverso. Tentar enxergar como transformar essa grande dificuldade numa dificuldade pequena. Em vez de falar para Deus, ó Deus, eu tenho uma grande dificuldade, fazer o processo inverso. Falar para minha dificuldade, olha como é grande o Deus que está me apoiando e me incentivando. E nunca esquecer que tudo isso faz parte de um processo de evolução. Sem contar também que muitas vezes essas aflições que nos atingem acabam nos trazendo males físicos. Tudo que acontece no nosso corpo físico acaba sendo um reflexo do nosso espiritual. Se eu não busco esse equilíbrio, se eu sou uma pessoa que estou desequilibrado espiritualmente, não buscando essa forma fraterna, esse amor, esse respeito, onde começam a surgir as dores de cabeça, as dores de barriga, as gastrites, as náuseas, os doentes, as doenças dos não doentes, né? Porque na verdade, se nós formos analisar, se tudo vem do nosso espiritual e nós buscarmos esse equilíbrio, nós vamos cada vez menos sofrer com essas aflições, nos fortalecer, seguir os exemplos de Cristo, aprender com as dificuldades e cada vez nos adoecer menos, procurar menos médicos e buscar formas naturais de nos resguarnecer e nos reerguer diante das dificuldades. Então que nós possamos, nesse momento, trabalhar
e buscar sempre um fundo de raciocínio, um fundo de verdade e um fundo de aprendizagem nas aflições que nós estamos vivendo. Porque só quando nós encontrarmos a verdade que existe nas aflições, nós vamos entender elas e vamos passar por cima delas, vamos transformá-las em coisas boas para as nossas vidas. Como Jesus sempre fez com os exemplos. E para finalizar, tem uma historinha que eu sempre conto, inclusive nas minhas preleções, que Jesus estava andando com seus discípulos e ele, dado um momento lá, ele está passando por uma carniça de um animal que está em decomposição, né? E quando ele passa ali, os discípulos todos, nossa, que coisa feia, que coisa tenebrosa, né? Jesus para, olha aquela situação, aquele animal se decompondo, né? Olha e diz: esse animal tinha uma bela arcada dentária. Quer dizer, Jesus conseguiu ver beleza em tudo aquilo. Jesus conseguiu tirar o proveito daquele momento de aflição, daquela situação toda. Vamos buscar no decorrer dessa semana e no decorrer da nossa vida trabalhar a busca da luz dentro das aflições. E que Jesus nos abençoe.